Olá, tudo bem? Hoje o assunto é espinhento, né? Lutero disse que Cristo cometeu adultério, né? Isso é terrível. Então Lutero falou que Cristo pecou. Esse é o tipo de assunto que circula nessas apologéticas anti-Lutero, né? Querem ser anti-luteranos, mas acabam sendo anti-Lutero. E eu leio aqui o que me chegou, né? Que circula por aí. Cristo cometeu adultério pela primeira vez com a mulher do poço de que nos fala São João. Não se diz sobre ele que fez então com ela, depois com Maria Madalena, depois com a mulher adúltera que ele absolveu tão levianamente. Assim Cristo, tão piedoso, também teve que fornicar antes de morrer. Isso seriam palavras de Lutero. A questão é, temos aqui uma referência bibliográfica das obras de Lutero em alemão, e eu pergunto assim, né, a pergunta que é necessário fazer, são palavras de Lutero? Né? Existe essa citação ou é uma invenção do apologeta anti-Lutero? Bom, não é uma invenção, essa citação está quase correta, né? A referência não está completa direitinho, mas ela existe. Isto está nas obras de Lutero em alemão, está nas obras de Lutero traduzidas para o inglês também. Agora a questão é, que tipo de texto é esse? Né? No último vídeo a gente falava sobre uma carta de Lutero para um amigo. Isso daqui não é carta, isso daqui não é sermão, isso daqui não é aula de Lutero, isso é conversa à mesa. Né? Existe... na verdade, explicando desde o começo, né? Lutero morava numa grande casa, que era um antigo mosteiro, então as pessoas vinham ali almoçar e jantar com Lutero, com a família de Lutero, com hóspedes de Lutero, com outros moradores que foram acolhidos ali também ao longo dos anos. E nessas refeições havia conversa à vontade muitas vezes. Né? Algumas vezes disse que Lutero preferia ficar calado, mas quando falava, falava bastante. E então, depois de um certo tempo, algumas pessoas tiveram a seguinte ideia: como nós anotamos as aulas de Lutero na universidade, como nós anotamos sermões de Lutero, né, e registravam isso, nós podemos anotar também as conversas de Lutero à mesa, né? E começar a anotar o que Lutero falava nessas conversas, às vezes mais sérias, às vezes mais descontraídas. Isso que nós temos aqui faz parte disso, né? Esse textinho, na verdade, não foi escrito por Lutero, é uma fala, supostamente uma fala de Lutero numa refeição dessas. O problema é que essa anotação veio sem qualquer explicitação do contexto. Né? Nós não sabemos qual o contexto, por que Lutero falou desse assunto, qual que é o argumento, né? Não tem nada disso anotado, tem só o texto. E o texto não está exatamente como nós o temos aqui nessa tradução ao português, que está limpo, né? Está fácil de entender. Na verdade, o texto foi anotado numa mistura de alemão com latim, né? Uma alternância, assim, ora ele escreve em alemão, de repente muda para o latim. E também um texto corrompido, um texto com erros, ortográficos inclusive. Tem palavras aqui que na tradução foi resolvido de alguma forma, não necessariamente a melhor, mas palavras que foram escolhidas pelo editor, porque a palavra mesmo que quem transmitiu esse texto escolheu é uma palavra que não existe. Né? Então o editor pensa, não, deve ser tal letra. Aquela coisa que a gente faz com manuscritos antigos, né? Foi necessário fazer aqui. Então, agora bem, qual a confiança que se tem nesse texto? Eu não imagino que uma pessoa que admirava Lutero fosse assim, vou escrever aqui, inventar que ele falou tal coisa de sacanagem, né, para prejudicar a imagem de Lutero. Não. O que é feito para prejudicar a imagem de Lutero é pegar esse texto e colocar aqui sem dizer para as pessoas que tipo de texto sobre a confiabilidade ou não do texto, né? Fingindo Lutero disse isso, escreveu isso exatamente. Né? Não foi assim. Me parece que essa pessoa estava acompanhando uma conversa maior, resolveu registrar esse pedaço, né? Não era um registro como a gente tem hoje em tribunais, por exemplo, que a pessoa escreve tudo o que o outro fala, né? Não é isso, né? A pessoa ia anotando o que ia escutando mais ou menos. Mas é possível imaginar um contexto para essa fala aqui. Né? Nas obras de Lutero em inglês há uma nota
remetendo a um sermão de Lutero em que Lutero diz que Cristo foi acusado de ser glutão, beberrão e adúltero, né? Cristo teve que ser acusado disso, caluniosamente, obviamente. Se a gente lê essa conversa à luz do que ele diz nesse sermão, a gente pode começar a pensar, bom, então mais lógica faria se Lutero estivesse aqui dizendo que Cristo não cometeu adultério, né? E, na verdade, no texto está dizendo Cristo um adúltero, não que ele foi um adúltero, mas que ele foi acusado de ser adúltero, né? Lendo o sermão em que Lutero fala desse tipo de acusação, para iluminar esse texto aqui tão truncado. Isso é o que diz na nota dessa fala de Lutero no volume 54 das obras em inglês, né? Mas me parece que há algo aqui no próprio texto que me ajuda a entender assim mesmo, né? Mesmo o texto sendo truncado assim, porque olha, o argumento dele para associar Cristo com essa acusação de adultério, né, e não com o adultério em si, não é algo que Cristo tenha feito, não é algo assim, é simplesmente isso, né? O que disseram quando chegaram ali junto ao poço os discípulos e viram Jesus conversando com a samaritana? Ele diz assim, não é que perguntaram o que faz Jesus com essa mulher, o que ele faz conversando com uma mulher? E veja, aqui não diz nada sobre o que Jesus fazia, mas sobre o que pensaram os discípulos. E aí sim faz sentido você pensar, os discípulos podem ter tido uma suspeita, um estranhamento tal, o texto de João mostra um estranhamento mesmo, e nem sempre fica claro que tipo de estranhamento. Então, o que ele está fazendo com essa mulher? Né? Então, Lutero está dizendo, olha, aqui já houve uma acusação, né? Uma suspeita. Faz muito mais sentido pensar isso do que pensar que Lutero está dizendo que ele fosse mesmo adúltero. De Maria Madalena, aqui na citação da fala de Lutero, não diz nada. E a terceira vez aqui ele fala da mulher adúltera que ele absolveu tão levianamente. E veja que a cena lá no capítulo 8 de João não tem nada de Jesus interagindo mais com essa mulher do que em público ali na frente. Então a questão de Lutero aqui é simplesmente, ele perdoou essa mulher de adultério com leveza, sem se preocupar com muita coisa. E isso já poderia levantar contra ele não uma acusação, não um fato de que ele tivesse cometido adultério com essa mulher, mas de que por causa da forma como ele tratou o caso dessa mulher, ele é um leviano quanto ao adultério e ele é também um adúltero, né? Ou seja, a questão toda aqui não é do que Cristo fez, me parece, tanto como ajuda a nota da edição em inglês, pensando no sermão, quanto olhando os próprios argumentos mínimos, né? São argumentos bem condensados aqui, na verdade, em referências, nos ajudam a pensar. Lutero está tratando aqui de opinião das pessoas sobre Cristo. E aí está dizendo, né, Cristo tão piedoso, né, isso é fato, né, Cristo tão piedoso, teve que fornicar antes de morrer. Na verdade, teve que ser um adúltero antes de morrer. Obviamente, na conversa isso se esclareceria. Teve que ser acusado de adultério antes de morrer. Isso, no pensamento de Lutero como um todo, só faz sentido se a gente pensa assim, né? Lutero está conversando sobre essa identificação de Cristo com o pecador, né? Com o pecador, ele se fez carne, ele viveu como um de nós, ele foi acusado de ser pecador, morreu entre pecadores como se fosse um pecador, né? Porque ele levou sobre si o nosso pecado. E aí, no pensamento de Lutero, ele vai entender, né? Isso tudo ele fez por amor para nos salvar, para salvar os verdadeiros pecadores, né? Ele acusou todo o deboche, toda a acusação que contra ele foi levantada, né? Então, considerando essa questão das conversas à mesa, né, eu digo, eu não uso as conversas à mesa para expressar o que Lutero entendia. Há especialistas em Lutero que fazem isso porque conseguem, segundo eles, discernir o que é mais plausível, o que é mais seguro do que não é. Eu prefiro ler e me dedicar aos escritos mesmo, me parece que é mais garantido, até porque eu não tenho essa profunda capacidade de discernimento, de avaliação de cada conversa, de cada forma de transmissão, né?
Então eu prefiro não citar, nem quando eu gosto do que Lutero disse à mesa ali, nem quando eu não gosto, né? Então eu prefiro não usar mesmo. Tem muita coisa que circula como palavras de Lutero, como eu não tenho segurança quase nenhuma, nesse sentido eu não uso, né? Então, entender esse texto seria assim, né? O Lutero não disse isso, certamente, pensando que Cristo cometeu adultério. Muito provavelmente essa conversa aconteceu e ele disse isso pensando no tipo de calúnia que Cristo recebeu, né? No tipo de acusação que Cristo recebeu. Acho que é isso, né? Espero que faça sentido para vocês. E eu só acrescento aqui ao final, como venho fazendo, essa nota de que as conversas à mesa, a meu ver, não são confiáveis, principalmente quando nós não somos absolutamente especialistas no assunto, né? Capazes de averiguar a pertinência dessas palavras, a não ser que a gente use essas conversas à mesa quando nós temos outro texto de Lutero coerente com essa conversa, né? Coerente com o que ali se diz. Isso é o que eu penso, né? Sobre essa citação específica. Eu tento, na próxima semana, falar sobre mais uma dessas acusações contra Lutero, né? E depois também há uma demanda aqui sobre questões da Bíblia mesmo, sobre questões da crítica textual, originais, não originais. Isso provavelmente eu farei num estudo bíblico, né? Mas aí a gente vai se falando aqui, vai conversando. E qualquer coisa, se eu não expliquei bem o que eu penso sobre essa citação, eu não sei, está cedo assim, estou fazendo um vídeo meio apressado. Fiquem à vontade para dizer, né, algo que não foi bem compreendido e eu tento explicar o argumento e o que eu penso de verdade. Um grande abraço, bênção de Deus e até a próxima.